Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Soares, te peço uma coisa, me ajude aqui a atualizar uma questão. Ontem saiu lá da Itália também, vem do Fabrizio Romano, que é um dos principais jornalistas, né, especializado em mercado de transferências, e ele fala sobre a rescisão amigável do Arthur com a Juventus. Isso pode facilitar uma volta do Arthur pro Grêmio ou não muda muita coisa? Isso é importante, está movimentando muito as redes sociais e o torcedor do Grêmio fica nessa expectativa porque o Arthur era o principal jogador do Grêmio e muita gente, entre elas eu, discordou da saída dele, né? É claro que a gente procura entender a questão financeira, a dificuldade que o Grêmio tem nesse sentido. O que eu critico e sempre vou criticar é o fato de o Grêmio ter contratado o Nardoni antecipadamente já para substituir o Arthur, pagando o dobro do que o Arthur ganharia. Mas isso é outra coisa. O que está acontecendo nesse momento? O Arthur está prestes a se liberar da Juventus e uma rescisão amigável não significa dizer que é uma rescisão gratuita. O Arthur deve receber valores importantes, até porque a Juventus deve para ele teria contrato vigente até a metade do ano que vem. O Arthur poderia, dentro desses valores que estará recebendo e dentro também do que ele analisa das ofertas de mercado, reduzir a pedida que ele fez ao Grêmio. Vamos relembrar aqui, qual foi a pedida que o Arthur fez ao Grêmio? 1,5 milhão de salário por mês, mais 1 milhão de luvas por mês, num contrato de 2 temporadas. Daria, portanto, totalizando, um custo mensal de 2,5 milhões, que o Grêmio não tem. O Grêmio coloca como teto, para exceções, não é para todo mundo, 1,5 milhão por mês. Tem outros clubes interessados, talvez outros clubes não paguem 2,5 milhões, que foi o que o Arthur pediu, mas paguem mais do que 1,5 milhão que o Grêmio ofereceu. O Fluminense é um dos interessados, o Corinthians, que o Magrão tá pertinho lá, é um dos interessados, pelo menos, é o que se noticia em alguns veículos lá de São Paulo. O Inter Miami está muito interessado, e aí fica difícil de competir, entre outros clubes que pelo menos sondaram. Assim, sendo muito claro para o torcedor do Grêmio, chance sempre há, porque o futebol é dinâmico, existem as reviravoltas, as surpresas, então descartar por completo seria um erro. Mas é muito improvável, infelizmente. Porque se eu fosse direção do Grêmio, eu ligaria pro Arthur, faria um esforço para que o Arthur voltasse pro Grêmio. Eu concordo com o Bruno, né? O erro da direção foi lá atrás em investir ou tentar, pelo menos com o Pérez e o Nardoni, não permanecer com o Arthur. Agora tem um outro problema, né? O Grêmio vai ter que começar a lidar com as questões do Carlos Vinícius, que me parece que não tem uma decisão se vai querer permanecer ou não. Então, com uma possível não permanência do Carlos Vinícius, que também é um valor alto, talvez o Grêmio comece a repensar na volta do Arthur para dar uma resposta para o torcedor. Eu não estou convicto que o Carlos Vinícius vai permanecer, né? O Grêmio não vem jogando nada, o Carlos Vinícius não tem nem mais aquele poder de indignação. Agora o Arthur, independente do valor, é um cara que vai chegar e vai acertar o meio campo. Agora também a direção vai ter que se mexer, né? Trouxe o Danilo Barbosa, o Vila Sante também não conseguiu, depois da sua lesão, minimamente acertar ali o meio campo. Dá para conversar com o Arthur, é claro que depende muito do valor financeiro, Bruno. Soares, a gente estava falando de dinheiro no Grêmio, né? Falando sobre o Arthur, uma pedida alta. Bom, um assunto que a gente já falou, né? Só seria atualizado por conta da Juventus. Mas tem também a renovação de Carlos Vinícius, Bruno Soares. Eu gostaria que tu atualizasse ela para mim, porque eu acho que são dois assuntos que conversam. E também acredito que dois valores que são parecidos, né? O que acontece é que o Juan Pablo, do Diário Olé, né? Ele publicou nas redes sociais que o Carlos Vinícius estava pedindo quanto para renovar, Bruno? Em torno de 2 milhões, com gatilhos até mais do que isso. A gente não sabe se é verdade, o Grêmio não confirma, o Carlos Vinícius não confirma, mas é uma informação que vem de lá que de alguma forma precisa ser colocada. De um jornal confiável, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, o Carlos Vinícius, eu fico pensando, Luiz, até quero te ouvir também sobre isso, eu fico pensando o seguinte, ó. A cabeça do jogador? Será que o Grêmio vai cair? Será que se o Grêmio não cair, qual é o time que o Grêmio vai montar? É complicado. Eu vou ter parceria, hoje a bola não chega. Ele olha para as outras oportunidades que aparecem. Isso tudo pesa, não adianta ter um jogador profissional. E eu tenho muito medo como gremista de perder o Carlos Vinícius, que é uma das poucas certezas que eu tenho no meu time.
Ele sabe fazer gols, como poucos sabem no futebol brasileiro. Ô Bruno, tu foi bem feliz. Vamos pensar de acordo com a cabeça dele. Faz de conta que nós somos o Carlos Vinícius no momento que ele está vivendo dentro do Grêmio. Não sei se tu prestou atenção no jogo contra o Atlético Mineiro. Várias vezes ele reclamou que a bola não chegava nele. Né? Isso, queira ou não, isso traz uma indignação para o próprio jogador dentro de campo. E depois, quando ele chega na casa dele, ele falou assim, meu Deus, a bola não chega em mim. Faz muito tempo que eu não faço gol. Então, tipo, na cabeça dele, ele fala assim, pô, o centroavante precisa de quê? De gol. A bola não chega, isso incomoda o jogador. Outra coisa que eu acho que o caso disso pensa, quando ele para pensar, é sobre o contrato dele e a valorização, se o Grêmio vai dar para ele ou não. Ele sabe que ele é o goleador do time, ele sabe que ele é extremamente eficiente quando a bola chega, e ele sabe também, queira ou não, ele dá uma olhadinha pro lado. O jogador sempre dá. Deixa eu ver o meu reserva, quanto ele ganha. Mauri. Ah, tem isso? Tem. Não é que ele tem inveja do cara, não vamos interpretar mal. Já escutei isso algumas vezes. Mas ele dá uma olhadinha e falou assim, pá, mas o Bright White ganha 2.500. 600. E é meu reserva. Será que eu também não mereço ganhar o que ele ganha? Então o jogador pensa dessa forma. Isso não é inveja, tá? É a valorização. O jogador quer se valorizar pro que ele vem fazer dentro de campo. Rapidinho, em relação ao Arthur, o Arthur ele não fechou ainda com algum clube do futebol brasileiro pela pedida dele. Ele pede de salário 2.200 de salário. E alguns clubes que tinham interesse nele, como Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, acharam esse valor muito alto, um valor de mercado muito alto para contratar esse jogador. Sabendo dessas informações que ele está rescindindo o contrato com a Juventus, acredito eu que ele vai diminuir esse salário, porque realmente ninguém pagou para ele esse salário. E ele já ninguém não tem quis mais comprar. mercado na Europa, né? Ele também já tem uma idade, né? Ele já está próximo dos seus 30 anos. Acredito que ele... Fez 30 já. 30. Acredito que ele vai fechar com algum clube brasileiro, mas não vai ser nesse valor de 2 milhões. Ele vai ter que abaixar bastante o salário para fechar o jogador. O time do Brasil. Mesmo que o Arthur ele diminua a pedida salarial dele, um salário de 1,5 milhão, 1 milhão, é de um jogador que pelo menos, de 1,5 milhão, vamos colocar dessa forma, é de um jogador que, pelo menos, consegue seguir jogando no futebol europeu. 1,5 milhão estabelecendo, acho que é o melhor cenário. O Pelaipe ele foi muito definitivo. O Grêmio não tem dinheiro para pagar o Arthur. Não tem essa condição agora. Então, por mais que a gente consiga tentar trabalhar dentro do imaginário do torcedor, eu acho que é algo irreal, porque por mais que o Arthur queira, a realidade do Grêmio hoje, somar os investimentos que foram feitos lá atrás, impedem. Porque o Arthur, mesmo não rendendo na Europa, mesmo não jogando na Juventus, é um cara que no Grêmio joga e potencializa o Vila Sante e consegue tornar o meio de campo mais técnico. E potencializa quem? O Carlos Vinícius, que é aí que eu quero chegar. Porque o Carlos Vinícius, tudo bem, ele tem identificação. Ele joga o melhor futebol da vida dele em Porto Alegre com a camisa do Grêmio. Mas ele já percebeu, o jogador não é burro. O Carlos Vinícius não é burro. Ele sabe que o estilo de jogo do Luiz Castro, como esse meio que tem menos técnica, com os pontas que tem dificuldade, ficam sobrecarregados, isso respinga no centroavante. Ele faz menos gols por conta da ideia do treinador. Então já começa a monitorar outros cenários. Então eu não teria um otimismo tão grande porque com o Luiz Castro não vejo o Carlos Vinícius jogando da mesma forma que ele já jogou em outros momentos. Ao mesmo tempo, se ele quiser ficar e a pedida for 2 milhões por mês, tem que pagar. Porque é um cara que tá 15 jogos sem marcar, 10 jogos sem marcar e ainda é uma unanimidade, pelo menos pra mim. Eu não tenho dúvida do nível do Carlos Vinícius, mesmo com uma seca de gols que já é longa nesse momento. Magro, eu vou te passar. Sabe que eu sinto ali no Grêmio, hein? O Grêmio tá muito incomodado com o Bright White. O Grêmio tá louco pra se livrar com o Bright White. É muito dinheiro pro jogador que não joga. O Grêmio ele tá vendo a possibilidade de conseguir liberar o Bright White. Na verdade, não tá vendo a possibilidade. Isso, ele não tá vendo, mas isso tá gerando um incômodo muito grande lá dentro. Difícil, né? Entendeu? Porque aí ia dar uma respirada boa, né, Bruno? Ia dar uma respirada boa. Eu acho assim, ó, sobre o Arthur do Corinthians, eu acho hoje meio difícil, não impossível, porque a primeira conversa com o Arthur era porque o Corinthians estava vendendo o André por Milan, e o André não foi vendido. E tem o Breno Bidon também que podia ter sido vendido e não foi. É as duas funções que o Arthur se encaixa ali. Agora, Carlos Vinícius pode pintar aqui em São Paulo. Carlos Vinícius pode pintar. É um nome que se fala muito mais hoje do Carlos Vinícius no Corinthians, no Palmeiras, caso venda o Flávio Lopes. É muito mais Carlos Vinícius do que Arthur que se fala aqui, Bruno. E eu concordo com o Luiz.
Não digo jogador, mas empresário quando senta na mesa fala assim, aí meu parceiro, o teu atacante ali ganha 2.700, por que você quer pagar um pro meu? Sendo que o meu é titular e artilheiro do time. Qual que é a diferença? Ah, mas não tem dinheiro. Mas eu tenho artilheiro. O artilheiro do time está aqui. Então, na hora de sentar, eu não falo o Carlos Vinícius, mas com certeza o empresário dele vai barganhar usando o contrato que o Bright White tem no Grêmio hoje. Bruno Soares, Só tem uma grande questão, né? Eu acho que o Grêmio vai começar a lidar com essas questões, Mauro, a partir do momento que não tem mais a possibilidade de ser rebaixado, né? Porque tu imagina o Grêmio com o Arthur ou com o Carlos Vinícius tendo que jogar uma Série B. Eu acho que o Grêmio tem que... Mas é que sem esses caras o Grêmio também joga a Série B, né? Mas assim, ó, com esse time minimamente organizado que a gente espera do Luiz Castro, eu acho que dá pra pelo menos não ser rebaixado, né? Ficar onde o Grêmio fez ali, tentar uma Sul-Americana, ficar em 15º colocado, porque assim, ó, a gente não sabe o que o Grêmio vai conseguir o ano que vem, porque tu imagina ficar com uma folha altíssima com o Bright White, com o Carlos Vinícius, com o Arthur na Série B. Então resolve a situação na Série A, que não é nada fácil, né? E depois começa a ver o contrato, porque nada adianta tu fazer um contrato de 3 anos com o Carlos Vinícius, sonhar com o Arthur, ter o Bright White, e a tua realidade é Série B sem minimamente uma cota de Série A pro ano que vem. Os torcedores de Grêmio e Inter estão insatisfeitos com essa situação aqui, ó, os dois à beira da zona de rebaixamento. E a gente foi tirar essa febre nas ruas. Qual é o termômetro Grenal desse momento da dupla? Na segunda-feira, enquanto o Inter vencia o Remo, o torcedor colorado postou na rede social: o porteiro da zona chegou, já que o Grêmio era o primeiro time antes do Z4 naquele momento. Logo depois do jogo, o gremista respondeu: verdade, já que o Inter assumiu a perigosa posição na tabela depois do empate. Que fase, hein? Até a corneta quebrou. Faltam 15 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. De acordo com o serviço de estatísticas do GE. Globo, tanto o Grêmio quanto o Inter tem pouco mais de 60% de chances de permanência na Série A. E aí, torcedor? Quem tá pior? Olha, tá uma briga de foice no escuro, porque Barra tá louco. Os dois estão na mesma barca. Os dois porque eles têm presidente incompetente. Os dois, eles estão numa briga para quem vai ser rebaixado primeiro, um ou o outro. Bah, cara, quem que eu posso dizer? Ambos estão ruins. Esse ano vai ser a Copa Grenal. Quem cai e quem fica. Nunca imaginei que ia acontecer isso, mas estamos aí sofrendo, né? Essa é a vida do gaúcho. O empate com o Remo, sofrido no último minuto, atrapalhou o começo de semana dos colorados. Faz tempo que eu vou no jogo e ontem saí assim, ó, magoado. Ontem eu saí triste, ontem eu saí decepcionado mesmo com o time. O atacante Alejandro ficou marcado pela atuação no jogo. 15 minutos que ele entrou, ele destruiu com o jogo. Perdeu um gol, fez a falta do gol do Inter e para ajudar ainda cabeceou ainda para dentro do gol. Alejandro manda embora que nós estamos sem dinheiro, estamos duro. Ele vai dar mais um dia ali se alguém quiser, né? Alejandro, com todo respeitosamente, cara, foca, físico, tu veio da Rússia, eu sei, cara, mas foca, prepara o físico. No lado gremista, as principais críticas são direcionadas ao técnico Luiz Castro. Não tem um time ruim, ele tem um time que dá pra jogar e dá pra ganhar e poderia até estar no G4. O problema é o treinador que não existe, não conhece nada de futebol. E outra, tem medo. Quando sai fora da arena, ele tem medo e bota o time retrancado. Nunca nem o Renato, que é ídolo, faz contrato de 2 anos. Fizeram com esse velhinho, o velhinho ganhou só no Botafogo a melhor campanha dele. Sou sócio no Grêmio, já deixei de pagar por causa disso. Não tem. A dupla tem o segundo pior ataque do Brasileirão. Os dois times marcaram 24 gols. Fora o coitado do Carboneiro também, que olha, perdeu uns gols ali que não tem explicação. Tem que fazer o feijão com arroz, não inventar. Com esse meio campo com Dodge, Nardoni, não existe. E sobre os grenais da Copa do Brasil? Nós temos que ir para a Mãe de Santo, faz os dois, pega 2 galos e bota na encruzilhada. Ver o que o galo vai dar. Só isso aí, não tem chance. Que vença o melhor, né? Tem que ser time reserva. E focar na Copa Grenal pra não cair. O menos pior, que vendo menos pior, né? É isso aí. Um mau momento compartilhado. 2 vão morrer junto abraçado. Sou gaúcho e tenho certeza, se não descuidar, vai cair. Eu tô torcendo pro Juventude agora. E como o torcedor corneteou na internet, hoje o porteiro da zona de rebaixamento tem nome: Grenal. Que fase, hein? Semana que vem tem o primeiro Grenal da Copa do Brasil e o árbitro já está definido, hein? Vai ser o Ramon Abate Abel.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!